Boa tarde, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Olha só, gente, hoje eu fiz aqui, ó, uma compra no dólar e eu comprei aqui embaixo, ó, e saí aqui em cima. E aí já vou mostrar para vocês a explicação, né? Primeiro eu dei uma olhada nas notícias, não tinha nada nesse horário ali que eu operei, não tinha nada que pudesse impactar o mercado, né? Então, antes desse horário só teve notícias aqui, tá vendo? Para o euro, para a zona euro. Então não tinha nada assim diretamente no dólar. Até aí tudo bem. E aí, vamos agora para a tabela, né? Então, como eu operei nesse horário aqui, não tinha muita coisa aberta nesse horário, né? Então, as ações estavam fechadas, o mercado americano também estava fechado, né? Que agora está abrindo 10h30. E aí, beleza. O que de primeiro momento eu vi foi o seguinte: eu vou marcar aqui para vocês, ó, para a gente fazer o estudo. Os DIs eles já abrem às 9 da manhã. Às vezes tem um pouquinho de atraso, mas geralmente às 9 eles já mostram. Então, eu tinha aqui, ó, tinha os DIs, né, para cima. Os títulos americanos também, olha, estavam para cima. Nesse momento, que mais que tinha aqui? O dólar, ele estava um pouco fraco, né, frente às outras moedas. Só que eu fui observando a movimentação dessa caixinha aqui, ó, que é o DXY. Então, quando eu olhei de manhã, se eu não me engano, ele estava menos, né, menos 18%, 0,18. Depois deu para ver que ele foi diminuindo, foi batendo zero, menos 15, aí foi diminuindo, ou seja, o dólar estava começando a ganhar força de novo. E aí, beleza, então eu percebi, né, que o dólar estava ganhando força. Teve um momento que até essa parte aqui chegou a positivar, né, o dólar frente ao euro, ele acabou ficando forte. Então, por essas questões aqui, eu já pensei numa possível compra, né, porque a gente vê os DIs para cima, né, tem a correlação com o dólar, e os títulos americanos também para cima fortalece o dólar. Até aí, beleza. De resto, gente, estava tudo fechado aqui, as ações, o americano, não olhei Nasdaq, nada, porque tá tudo fechado, beleza. O que mais que teve aqui? Desse lado aqui, ó, eu fui acompanhando a movimentação dos DIs, né, através da curva de juros aqui. Então, tá vendo que nesse período aqui, ó, da manhã que eu fiz a compra, olha só, os DIs estão para cima, né, e a gente consegue ver uma pequena queda aqui no mini índice, tá vendo? Ó, essa voltinha aqui no mini índice de queda. E essa linha rosinha aqui é o dólar, tá vendo? Então, o dólar acompanhando os DIs, né, eles têm uma correlação proporcional, né? Então, beleza. E também, na hora que eu me posicionei, o que eu estava de olho era os big players. Então a galera veio tudo aqui, ó, pro lado aqui da compra. E aí só a XP ela não estava aqui, né? A XP não estava aqui, ela estava lá embaixo na ponta vendedora. Eu falei, beleza, né? Tô indo, né, contra a pessoa física. Até aí tudo bem. Então foi isso mesmo que eu olhei, né? E aí, vamos lá, falando um pouco sobre a decisão, vou aumentar a tela aqui. Para tomar essa decisão, repare que agora eu já estou usando três linhas aqui. Não chega a ser, gente, igual ao do mini índice, né? Que tem os cálculos lá de máxima, mínima e justo. Mas aí eu fiz o quê? Eu fiz um cálculo de volatilidade do dólar. Estou validando também esses cálculos, né? Vocês sabem que dando certo aqui eu já ensino para vocês também, né? Se alguém se interessar, claro. Mas olha só, tem a minha tabela doida aqui, né? Que eu já montei, aprendi também. E aí você coloca aqui essas informações do cálculo de volatilidade, tem umas contas aqui, e aí eu pego o fechamento, né? Do dólar cheio, e aí ele me dá uma possível, digamos assim, não chega a ser bem uma máxima, uma mínima, mas é uma questão mais de volatilidade. Então, dentro dessa região, digamos assim, que tende, né, o dólar tende a andar ali dentro. Ele não passa muito mais acima disso e nem muito mais abaixo disso. Então, olhando esses pontos aqui, tá vendo, ó, que eu coloquei, são os mesmos que eu deixei aqui, tá vendo, ó? Até então, né, seria uma possível, digamos assim, uma máxima, uma mínima aqui. E aí, aqui no meio, eu sempre divido o meio, porque daí eu faço os cálculos aqui, então para mim, né, tá a metade, né? Então, é aquela mesma história como se fosse um preço justo, né? Ele trava aqui, nessa região ele pode descer, se ele vem aqui em cima ele pode segurar para subir, continua o mesmo conceito. E aí, como eu vi que o preço deu uma enroladinha por aqui, eu ainda guardei, eu não comprei aqui embaixo porque ele poderia descer, né? Porque se eu sei que essa região aqui é uma região, digamos assim, no meio, então ele poderia sim bater aqui, ó, romper e descer. Então eu aguardei, né? Como deu a confirmação, vi os players se posicionando, então eu entrei junto com eles. E aí o preço rompeu aqui. Hoje eu entrei até pelos 2 minutos, eu fui olhando, né? Jogava nos 10, nos 5. Achei interessante pelos 2 minutos e acabei me posicionando pelos dois mesmo. Deixei um stopzinho mais aqui assim, ó, não foi muito longo. Entrei nessa região e aí eu fui levando até conseguir pegar a região. Reparem que eu saí certinho na linha,
Porque daí eu falei assim, ah, eu vou deixar. Claro que eu fui apertando, fui me protegendo a cada, né? Aquela mesma história. Se ele chegou a 5 pontos, eu entrei com stop de 5 pontos. Quando ele chegou a 5 pontos, coloquei no 0 a 0 e, deixei, depois fui fazendo isso, né? Quando ele subiu para 8, 9 pontos, eu peguei e fui apertando um pouquinho mais o trade. Mas aí eu deixei ele sair na linha mesmo, tá vendo? Ó, bateu ali na região, que é de acordo com os cálculos aqui. Mas aí isso eu vou mostrando para vocês depois, tá? Mas basicamente foi isso, gente. Decisão, resumindo, DIs, né? De olho nos juros. Juros aqui, tem os títulos americanos. Dou uma olhadinha na curva, né? Para ver se ela consegue antecipar o movimento, que às vezes o DI fica, né? Dá uma enroladinha ali para atualizar. E aí, e é isso. Então, no caso, eu não olhei hoje as ações, não olhei aqui embaixo, né? A América, no caso, nada porque eles estavam fechados. O único que estava aberto era a Europa. Mas aí eu pensei da seguinte forma: a Europa, estando um pouco mais positiva, pode dar uma puxada no índice também para cima, né? Porque daí são as outras bolsas se positivando. Mas aí o dólar acabou ganhando força e depois ele devolveu, né? A gente aumentar aqui, ó. Olha só, ele acabou voltando lá na região de novo, gente. Então, por isso que eu falei para vocês, estou de olho nesses cálculos aqui, vamos ver se eles se validam, né? Eu gosto de testar algumas vezes para ir olhando, né? Então, olha só, foi até lá em cima, tá vendo? Ó, travou, segurou aqui na região de novo, voltou, travou lá no meio. E aí, não necessariamente, né, gente, que toda vez que ele chegar lá em cima, por exemplo, né? Comprei aqui, chegou aqui. Então, já que isso aqui é uma região, eu vou pegar e vou vender. Não necessariamente, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele vai que ele rompe, né? Acaba passando um pouco mais dessa região. Então, é bom a gente ir com calma. Mas no futuro, vendo que isso se valida de outras formas, pode pegar uma venda curta aqui, né? Pegar pouco, 5, 4 pontos já é top no dólar, né? Dependendo da quantidade de contrato, fica muito bom. Então ficou isso. Eu entrei pelos 2 minutos. Tá vendo? Não tem muito o que explicar porque realmente foi essa consideração mesmo. Eu tô sempre de olho nos DIs agora, né? E aí o relatório ficou assim, ó. Então ficou os 13 pontos no dólar, foi só o que eu fiz. E aí ele, com toda essa consideração de compra, eu ainda fiquei dando uma olhadinha no índice. Eu falei, se esse índice descer, vou aumentar aqui pra gente dar uma olhada, ó. Estava aqui, de acordo com a minha tabela, né, gente? Que até então tem dado certo, não sei, né? Vamos. Eu tô sempre observando, mas até então deu certo. Ó, o justo estava aqui, e aí o índice ele abre aqui e já desce, tá vendo? Ele não me deu nenhuma chance de pensar para fazer nada, foi meio estranho. E aí aquela história, os DIs daquele jeito eu prefiro, dei preferência, na verdade, para o dólar. Se o índice ele fizesse uma correção por aqui mais ou menos e tivesse toda a configuração dos DIs mostrando uma possível venda, eu pensava em vender aqui, sabe, para buscar esse fundo. Mas aí nem aconteceu. Reparem que ele voltou, ficou brigando aqui no meio, ó, e já era, né? Acabou o dia. Então, eu acho que aqui tá nos 10 minutos, ó. Se a gente colocar nos dois, eu acho que muita gente deve ter feito dinheiro por aqui, porque se a gente olhar bem, tem alguns movimentos amplos, né, gente? Olha só, daqui de baixo até aqui, mais ou menos 800, tem aqui também, ó, 500 pontos, 500, até mesmo a abertura ali, né, as barras assim, ó. Eu acho que deu uma pontuação boa, por mais que ele tá um pouco travado, meio lateral, mas ele entregou alguns movimentos, né? E aí, por exemplo, dias assim que é um pouco ruim, né? Que ele fica com movimentos mais curtos. Mas nesse dia aqui, no caso hoje, eu acho até que ele entregou os movimentos. Mas aí, quem operou ele, que bom, né? Porque eu achei meio complicado hoje o mini índice. Eu optei pelo dólar mesmo. Então é isso, gente. O vídeo foi bem básico. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.